Hoje nós vamos falar sobre este livro, o Respire, escrito pelo James Nestor, que é esse escritor e jornalista do New York Times. Então o livro chama Respire, a nova ciência de uma arte perdida. E ele é um livro interessante porque ele traz a ideia do quanto é importante a respiração para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, para a nossa longevidade, para o nosso viver bem. É muito importante que a gente esteja respirando bem. O livro ele tem alguns aspectos frágeis na questão da apresentação da ciência em si, mas ele é bem interessante na ideia como um todo. Então a gente chama isso dentro da ciência de uma ciência de descoberta, que é muitas vezes a ciência traz algumas ideias que não têm muitas evidências, mas daí em cima disso começa-se a pesquisar mais, a aprender mais coisas e descobrir aquilo que realmente é verdade e aquilo que não é. E por que eu falo que as evidências que ele apresenta são fracas? Então, quando a gente faz um estudo dentro da proposta científica, o tipo de estudo que menos tem relevância, que tem uma evidência mais fraca, é quando a gente tem uma observação de caso clínico. Então, você pega um estudo ali de uma pessoa específica e estuda aquilo ali, e aí tenta extrapolar isso para grandes conclusões. Então, ao longo do livro, ele vai apresentando uma pesquisa que ele e um outro pesquisador de respiração fizeram, e eles ficaram 10 dias respirando só pela boca e depois 10 dias respirando pelo nariz. Existem conclusões importantes em cima disso? Sim, mas é muito difícil e complicado a gente extrapolar isso para grandes grupos. O ideal dentro de uma pesquisa científica é a gente pegar 2 grupos ou mais com muita gente, distribuir esses grupos de uma forma aleatória e depois você vai tirar as conclusões comparando a diferença dos grupos. E aí você tem uma evidência mais forte e você tem uma capacidade de extrapolar maior porque você fez essa pesquisa com um número grande de pessoas. Vale a pena a leitura desse livro porque ele vem apresentando tanto a questão anatômica da respiração, que é interessante a gente aprender, a gente saber, quanto os próprios efeitos que a respiração vem produzindo. Então, muitas vezes ele traz algumas pesquisas que são pesquisas feitas no início do século XX ou no final do século XIX, e isso é um pouco complicado porque eles não tinham a estrutura, por exemplo, como isso aqui, ó, escaneamento cerebral, escaneamento pulmonar, ali como que o corpo está respondendo a uma determinada respiração. Então, isso não existia nessa época e muitas das pesquisas são pesquisas antigas, tá? E agora, cada vez mais, a respiração ela tem sido uma ciência descoberta, ela tem recebido uma atenção maior da comunidade científica, ela tem recebido uma atenção maior dos terapeutas, das pessoas que fazem tratamentos com psicologia, das pessoas do yoga, do esporte, da educação física. Então, de fato, a respiração ela está ganhando um hype, uma importância muito grande aí nos últimos anos. Eu acredito que o que aconteceu com a meditação ali no século, nos inícios dos anos 2000, vai começar a acontecer agora cada vez mais com a respiração. Então, a respiração ela vai ser aí, digamos assim, a própria próxima coqueluche em termos de técnicas para atuar sobre o estresse, para atuar sobre o sistema nervoso autônomo, para atuar sobre o controle de ansiedade. Então, cada vez mais, as evidências vêm comprovando isso. O complicado ali dentro do livro é quando ele vai tratar justamente do yoga, que é a área que eu entendo, e ele vai ao encontro de um professor brasileiro, que é o De Rose, e ele compra toda a ideia da história do yoga desse professor. E aí foi o que me deixou mais assim, porque se ele não fez uma investigação maior com relação à história do yoga, é provável que ele não tenha feito uma investigação maior diante dos outros argumentos que ele apresenta ali. Então, no caso do yoga, ele apresenta a ideia de que o yoga nasceu na região do Vale do Indo, que é uma região da Índia, Paquistão. E essa é uma ideia que tem uma evidência muito fraca, que é basicamente alguns selos, tá? Tem desenhado ali umas pessoas sentadas. Essa é a evidência para você ter que o yoga surgiu nessa região. Do outro lado, a linha que segue tem uma evidência muito mais forte de que o yoga tenha nascido na região de Varanasi, porque os Vedas começaram a ser compostos ali. Você já tem as menções ao yoga nos primeiros Vedas, depois você tem mais elaborada nas Upanishads, depois você começa a ter tudo isso em textos clássicos do Hatha Yoga, e todo esse desenho da evolução do yoga foi muito bem descrito num livro chamado Roots of Yoga,
do James Madison, em que ele pesquisou todos os livros que existiam publicados, todas as escrituras antigas, e foi fazendo uma cronologia de forma que você consegue relacionar as menções do yoga lá nos Vedas, Upanishads e depois com todos os textos que vieram depois. Então, de um lado você tem um desenho de um cara sentado, no outro você tem a língua que se usa até hoje, que é o sânscrito, você tem os textos clássicos, você tem toda uma linha cronológica. Então, de fato, não tem como aceitar que o yoga nasceu na região do Mohenjo-Daro, no Vale do Indo. O yoga nasceu mais próximo à região de Varanasi, próximo à região onde Buda deu os primeiros ensinamentos também. Eles surgiram mais ou menos na mesma época, e você tem aí as evidências, né, muito mais fortes para apoiar isso do que para dizer que ele nasceu lá no Vale do Indo. Bom, aqui tem interessante que eles estão correndo, tá? E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, foi o que ele traz com relação à melhoria de performance em esportes e a respiração. Então isso é algo que eu já, como praticante, eu já experienciei, eu já fiz alguns treinamentos de atletas, e eu sei que de fato o yoga com a respiração pode modificar uma performance. Então isso ele traz mais evidências, inclusive de campeões olímpicos que usaram técnicas respiratórias, e essa parte do livro eu achei bem interessante. Então eu recomendo, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse livro. Ele traz questões anatômicas da respiração que são interessantes, ele traz toda a ideia de que a gente vem prejudicando a nossa respiração, o que a gente poderia mudar para reverter isso. Então eu acho que vale a pena, e eu acho que cada vez mais a respiração vai ter mais e mais descobertas. E nesse caso a gente tem que agradecer aí ao James Nestor por ter feito esse livro, e agora cabe à ciência ir atrás, pesquisar mais, investigar mais e trazer as melhores evidências para comprovar o que de fato funciona quando a gente trata de respiração.